Em prestação de contas à Câmara, prefeito e secretário da Fazenda dizem que é bilionária a dívida deixada pela gestão passada e que nem tudo foi contabilizado. Quando você pega uma dívida aí de 4 bilhões, você pode pensar nos 8, 10 anos para você regularizar uma situação dessa. Seja porque o governo anterior anulou empenhos, seja porque não empenhou, e nós temos um volume grande de dívidas que temos que resolver. Comissão de Educação da Câmara começa a visitar CMEs e escolas municipais em busca de solução para os problemas da rede pública. A ideia é mapear 20% dos 380 CMEs e unidades de educação infantil, respeitando a proporção entre as 5 regionais da educação. E a gente quer confrontar se realmente a educação no município de Goiânia é subfinanciada ou se nós temos problemas mesmo de gestão na utilização desses recursos. Prefeitura fecha mutirama por falta de manutenção dos brinquedos e vereadores se mobilizam para o parque voltar a funcionar com segurança. Utilizando esse nosso poder de fiscalização para que seja apresentado um plano de reestruturação, se os brinquedos serão consertados, se outros brinquedos novos serão adquiridos. Ambulantes da 44 pedem ajuda aos vereadores para continuar trabalhando na região fora do horário comercial. A gente vai organizar a Feira da Madrugada, né? Que não atrapalha o trânsito e não atrapalha o lojista, né? E ainda, vereadora recorre ao Ministério Público que move ação na Justiça para suspender taxa do lixo em Goiânia. A gente não tem no texto a garantia de que esses valores serão usados exclusivamente para a limpeza urbana. Então eu não estou cobrando o que gasta hoje, o que a lei manda eu cobrar. Eu estou cobrando quase 25% do que deveria ser pago. A partir de agora, você acompanha as principais notícias da semana na Câmara. Olá, sejam bem-vindos! A gente começa essa edição com uma notícia importante para a educação do município. Técnicos e vereadores da Comissão de Educação da Câmara começaram a visitar CMEs e escolas de educação infantil da capital. O objetivo é fazer um raio-x da situação da rede municipal e apresentar soluções para os problemas, contando com a ajuda da comunidade escolar. O assunto foi discutido em uma reunião em que a comissão também votou projetos em pauta. Os integrantes da Comissão de Educação apreciaram 12 projetos de lei. 11 foram aprovados. Outro teve a votação adiada para os vereadores aprofundarem o entendimento do assunto. Na reunião, o presidente da comissão, Edvarde Madureira, deu detalhes de visitas às unidades da Rede Municipal de Educação que estão sendo realizadas por técnicos da Câmara, acompanhados por vereadores. O grupo já esteve em 5 unidades. O trabalho começou em 18 de fevereiro. A ideia é mapear 20% dos 380 CMEs e unidades de educação infantil, respeitando a proporção entre as 5 regionais da educação. A amostragem vai revelar experiências bem-sucedidas, mas também problemas. Com base na radiografia da rede municipal, vão ser apresentadas propostas de solução e outras ações para elevar os índices de qualidade da educação. Isso tudo vai ser cruzado com outros elementos, né? Nós estamos buscando os dados da educação a partir do censo da educação. Nós estamos também ligando isso ao financiamento da educação, a partir do custo aluno-qualidade. É um trabalho que a Fineduca, que é uma associação que estuda financiamento da educação em todos os níveis, tem elementos, e a gente quer confrontar se realmente a educação no município de Goiânia é subfinanciada ou se nós temos problemas mesmo de gestão na utilização desses recursos. Entre os problemas confirmados nas visitas, o presidente da comissão destaca a desvalorização da carreira dos servidores administrativos das escolas. Essa carreira está completamente obsoleta, defasada e desestimulante, e a gente teme, inclusive, um apagão em relação a essas pessoas que, além de sobrecarregadas, têm salários completamente incompatíveis com as funções que desempenham. Isso passa por legislação nacional, mas um plano de carreira que
no município. Eu tive a oportunidade de falar isso ontem ao prefeito Sandro Mabel. É importantíssimo que a gente cuide disso o mais rapidamente possível. Ao vivo, a repórter Marina Jorge, o professor Edivardo Madureira antecipou outras questões identificadas nas visitas. Um problema generalizado que a gente percebe é o número de crianças atípicas que vem crescendo e a falta de profissionais de apoio para lidar com essas crianças. Há um sofrimento muito grande dos professores e do pessoal da escola em relação a essa situação que as pessoas não estão preparadas. A Comissão de Educação busca se aproximar dos profissionais da rede municipal e deve agendar um encontro com os diretores das escolas. E quanto aos projetos aprovados pela comissão, eles dependem de mais um turno de votação no plenário. Os ambulantes da 44 apresentaram uma contraproposta ao anúncio da prefeitura de transferi-los da região. A ideia do executivo é levar os trabalhadores para a feira hippie ou galerias próximas, mas eles rejeitam a proposta e defenderam uma alternativa durante uma reunião na Câmara. A reunião foi conduzida pelo vereador Eiler Leão e teve a participação dos vereadores Oséias Varão e Sanches da Federal e do secretário de Gestão, Negócios e Parcerias da Prefeitura, José Neto. No encontro, o grupo de representantes dos ambulantes da 44 apresentou uma contraproposta ao anúncio do prefeito Sandro Mabel de transferi-los das ruas da região. A ideia é realocar os trabalhadores ou na feira hippie ou em galerias próximas, a partir de um aluguel social a preço mais baixo. O prazo final fixado pelo prefeito para a mudança é 31 de março e a expectativa é que o grupo deixe a informalidade. Os ambulantes presentes na reunião dizem representar 3.000 trabalhadores que rejeitam as duas alternativas. Pedem apoio aos vereadores e ao secretário de Gestão para viabilizar a permanência deles nas ruas fora do horário comercial, entre as 3 horas da madrugada e 7h30 da manhã, e das 17 horas às 21h30. Concordam até em pagar taxa em troca de segurança para trabalhar. A tradição dos camelô é a feira da madrugada. Então a gente podia entrar das 3 da manhã, sair às 7h30, né? E depois a gente retorna a partir das 17 horas, que as lojas já estão fechadas. A gente veio trazer essa proposta para ele, né? E a gente também está disposto a pagar imposto para ele. A gente vai organizar a feira da madrugada, né? Que não atrapalha o trânsito e não atrapalha o lojista, né? O vereador Eiler Leão e o secretário de Gestão, Negócios e Parcerias, José Neto, informaram que vão continuar debatendo o assunto e que buscam informações sobre a atuação dos ambulantes para que a solução tenha como base a legalidade. Propuseram aí se enquadrar dentro dessa regularização, pagando impostos, mas nós temos que entender as questões aí, tanto dessas secretarias que foram redimensionadas aí através da Secretaria de Eficiência, que vai fiscalizar todas essas questões da Prefeitura, inclusive as feiras, e também temos que entender essa Secretaria nova de Gestão de Negócios que vai regulamentar aí os feirantes. A Prefeitura está nesse momento levantando dados para que possa apresentar uma solução. Essa solução só é possível depois desse levantamento. Na verdade, nós queremos informações, nós queremos pegar dados e transformar isso em informações. A partir daí, a Prefeitura vai agir dentro da legalidade, dentro do que nós temos de normas vigentes no município. A comissão vai seguir em busca de um acordo entre os ambulantes e a Prefeitura. Servidores administrativos da educação podem ter melhorias salariais trabalhando mais horas por dia. Um projeto que prevê a mudança equipara os vencimentos aos de profissionais de outras áreas da Prefeitura que desempenham funções semelhantes. Vamos entender na reportagem. Os vereadores aprovaram em primeira votação um projeto que assegura equidade salarial aos assistentes administrativos e educacionais. A matéria tem o objetivo de corrigir a disparidade de vencimentos entre os cargos que desempenham funções semelhantes. A proposta também altera a carga horária dos educacionais de 6 para 8 horas.
De acordo com o autor do projeto, o vereador Cabo Sena, a ideia, além de ser justa com os profissionais, vai trazer economia para a prefeitura e eficiência da educação de Goiânia. Os administrativos e os assistentes administrativos são dois cargos distintos, porém fazem a mesma coisa. O que nós estamos buscando aqui é isonomia salarial para essas pessoas. Não só isonomia salarial, mas também tirando de 6 horas de trabalho, levando para 8 horas de trabalho. Isso vai fazer com que o município tenha uma economia de quase 3 milhões de reais ano. Isso não só bom para o município, mas também reconhecendo o que os assistentes administrativos fazem na cidade de Goiânia. Assistente educacional há 8 anos, Adriano César comemorou a aprovação do projeto em primeira votação. Segundo ele, além de corrigir o salário, a proposta vai reduzir o déficit de servidores nas escolas. Reduz e extingue todos os déficits que tem na Prefeitura de Goiânia, nas escolas e no CMEs de assistente administrativo municipal. Também vai beneficiar uma melhor prestação de qualidade de serviço da própria escola e da Prefeitura. Agora o projeto segue para a Comissão do Trabalho e Servidores Públicos e depois passa pela votação definitiva no plenário. Pessoas com deficiência visual, sejam cegas ou com baixa visão, enfrentam diversas dificuldades no dia a dia, como barreiras físicas, digitais e sociais. Essas pessoas precisam contar com a ajuda da tecnologia, como de aplicativos de celular que convertem texto em áudio. Pensando nisso, os vereadores aprovaram um projeto de lei que obriga estabelecimentos a oferecer cardápios digitais em formatos que possibilitem essa conversão. O projeto, aprovado em definitivo, determina que bares, restaurantes e lanchonetes ofereçam cardápio digital, obrigatoriamente em arquivo PDF. Segundo o autor do projeto, vereador William Veloso, o objetivo é permitir que pessoas cegas ou de baixa visão utilizem aplicativos para converter o PDF em áudio. É um serviço só que o proprietário vai ter que fazer, que é digitar ali aquele cardápio, transformar aquilo em PDF e proporcionar que o QR Code leia. Então, para que a gente leve essa informação para o cego, que não tem condição de ver a imagem. O texto prevê que todos os estabelecimentos de Goiânia que oferecem refeição para consumo no local terão um prazo de até 180 dias para se adequar, caso a proposta se torne lei. Além disso, a concessão e renovação de alvarás dependerá do cumprimento da nova legislação. É um projeto de 2021, que só agora veio para a segunda votação, justamente porque ele foi discutido amplamente para nós não prejudicarmos o setor produtivo, mas também não preterirmos os nossos pessoas com deficiência visual. Para virar lei, o projeto depende da sanção do prefeito. E a seguir você vai ver. Na prestação de contas à Câmara, prefeito e secretário da Fazenda dizem que é bilionária a dívida deixada pela gestão passada e que nem tudo foi contabilizado. Quando você pega uma dívida aí de 4 bilhões, você pode pensar nos 8, 10 anos para você regularizar uma situação dessa. Seja porque o governo anterior anulou empenhos, seja porque não empenhou, e nós temos um volume grande de dívidas que temos que resolver. Vereadora recorre ao Ministério Público, que move ação na Justiça para suspender taxa do lixo em Goiânia. A gente não tem no texto a garantia de que esses valores serão usados exclusivamente para a limpeza urbana. Eu não estou cobrando o que gasta hoje, o que a lei manda eu cobrar. Eu estou cobrando quase 25% do que deveria ser pago. E mais, Prefeitura fecha Parque Mutirama por falta de manutenção dos brinquedos. E vereadores se mobilizam para o parque voltar a funcionar. Utilizando esse nosso poder de fiscalização para que seja apresentado um plano de reestruturação, se os brinquedos serão consertados, se outros brinquedos novos serão adquiridos.
Com os recursos destinados à Câmara de Goiânia, aprovamos e fiscalizamos investimentos em lazer, infraestrutura urbana, segurança, saúde, educação, cultura e programas sociais. Fizemos os maiores aportes em transparência pública e na ampliação do atendimento ao cidadão. E ainda assim, devolvemos boa parte do que recebemos aos cofres públicos, poupando 55 milhões. É a maior economia e o maior investimento da história da Câmara para continuar escrevendo a nossa história. Câmara Municipal de Goiânia. Estamos de volta com as notícias do Legislativo. Durante a prestação de contas à Câmara, o prefeito Sandro Mabel disse que se aproxima dos 4 bilhões de reais a dívida deixada pela gestão anterior. Esse valor tem como base não apenas os dados contabilizados. Segundo o prefeito, o tamanho do déficit foi revelado a partir do trabalho da equipe que conduziu a transição entre as duas gestões. O prefeito Sandro Mabel esteve na Câmara para prestar contas do terceiro quadrimestre de 2024. Os números apontam um déficit de R$ 389.325.000 reais. A receita total dos últimos 4 meses do ano foi de R$ 9.145.081.000 reais. Já as despesas foram de R$ 9.534.406.000 reais. Os gastos com a saúde foram o equivalente a 21,77% do orçamento, R$ 1.229.768.981 reais. Com a educação, foram gastos R$ 1.431.913.818 reais, 25,12% do orçamento. O prefeito Sandro Mabel e o secretário municipal da Fazenda, Valdivino de Oliveira, foram questionados a respeito dos valores apresentados da dívida herdada da administração anterior. Segundo o secretário, uma parte da dívida de quase 4 bilhões de reais não está contabilizada. Entre as dívidas não contabilizadas estão a Comurg, com 2,3 bilhões de reais, a Saúde, com 441 milhões, a CEMAD, 41 milhões e o IMAS, 233 milhões, além da CEINFRA, 42,9 milhões de reais. Os dados foram levantados pela equipe de transição formada por membros da atual gestão durante a administração anterior. Nós trouxemos aquilo que foi contabilizado, não temos como acrescentar nada diferente do que está na contabilidade, do que está no balanço. É evidente que o que nos preocupa é o que está fora da contabilidade, o que está fora da prestação de contas aqui. Porque são valores altos, seja porque o governo anterior anulou empenhos, seja porque não empenhou, e nós temos um volume grande de dívidas que temos que resolver. O prefeito afirmou que, apesar da dívida, os investimentos no município não serão interrompidos. Eu não vou vir aqui para pagar a dívida só, não. Então eu vou negociar a dívida, eu tenho que fazer investimento. Eu quero fazer, a partir aí do segundo ano, investir pelo menos R$ 1 bilhão por ano. Então eu vou cortar tudo que dá para cortar, vou mexer, vou ajustar e vamos fazer essa máquina andar, buscar dinheiro em Brasília para fazer algumas obras que nós precisamos. Então nós pretendemos pelo menos conseguir aí, por ano aí, uns 300, 400 milhões. Para o vereador Fabrício Rosa, as diferenças de valores das dívidas não está bem explicada. Ele defende que o prefeito apresente um cronograma para resolver o problema. Nós queremos cobrar do Mabel um cronograma acerca dessa suposta calamidade. Já que nós vivemos numa calamidade, qual que é o plano? É uma calamidade, tem que ter um plano, e esse plano tem que ser claro, dialogando com o povo e com o parlamento. O prefeito destacou que o pagamento dos 4 bilhões da dívida não ocorrerá em menos de 8 anos. Quando você pega uma dívida aí de 4 bilhões, você pode pensar nos 8, 10 anos. Para você regularizar uma situação dessa. Então você tem que renegociar dívidas, refinanciar, dar descontos. Então é isso que está se fazendo, comprando-se melhor, revendo todos os contratos, derrubando preços. O líder do prefeito na Câmara, Igor Franco, disse que, apesar de não serem dados da gestão atual, Sandro Mabel decidiu vir à Câmara pelo respeito que tem ao Legislativo.
Como são números da gestão anterior, é faculdade do prefeito. Então o prefeito ele gosta de vereador, gosta da Câmara, ele foi parlamentar por muitos anos e ele entende esses anseios. E hoje ele está aqui para esclarecer ponto a ponto, dúvida por dúvida e tem certeza que sempre com muita harmonia com o Poder Legislativo. O presidente da comissão mista, vereador Cabo Sena, disse que os vereadores trabalham com os dados conhecidos pelo Tribunal de Contas dos municípios, mas que a comissão analisará os números apresentados pelo prefeito. Esses são os números que foram apresentados para a comissão mista e também ao Tribunal de Contas do município. Agora, ele traz toda a dívida da prefeitura e nós vamos debruçar em cima disso para entender, né, aonde foi gasto, como foi gasto e de que maneira podemos ajudar para ajudar a nossa cidade. E durante a prestação de contas do prefeito Sandro Mabel, repercutiu no plenário o pedido do Ministério Público à Justiça para suspender a taxa do lixo em Goiânia. A ação seguiu argumentos apresentados por uma vereadora. O Ministério Público se manifestou favorável à ação da vereadora Ava Santiago e defendeu a suspensão da taxa de lixo, criada pela Prefeitura no final do ano passado. De acordo com o MP, a taxa do lixo foi aprovada de forma precipitada e sem a devida participação democrática. O órgão questiona a ausência de estudos técnicos que comprovem a necessidade dos valores cobrados, falta de transparência e participação popular, violação da natureza jurídica das taxas, já que o valor cobrado não está diretamente relacionado ao custo do serviço, e a delegação indevida de competências tributárias ao Poder Executivo, permitindo alterações sem necessidade de nova aprovação legislativa. A vereadora Ava Santiago questionou que não há informações no texto que cria a taxa de lixo sobre a porcentagem de pagamento pela população, nem a garantia de que o valor arrecadado será destinado à coleta de lixo na capital. Um projeto que cria uma taxa dessa magnitude não tinha uma página de anexo, não tinha um Excel nem para fazer de conta. Então, a gente não fica sabendo qual foi a base de cálculos, a gente não sabe como vai ser a cobrança, a gente não sabe quais são os critérios e, pior, a gente não tem no texto a garantia de que esses valores serão usados exclusivamente para a limpeza urbana, para a gestão de resíduos. Durante a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2024, na Câmara, o prefeito Sandro Mabel falou sobre a decisão do Ministério Público e destacou que a população só arcará com 25% do valor da coleta de lixo, que chega a R$ 1 bilhão. Bom, eu achei a manifestação do Ministério Público muito alinhada com o que a vereadora falou, né? A vereadora, na verdade, colocou alguns pontos que não são verdadeiros. Se eu posso seguir o Ministério Público e posso seguir a vereadora, a conta vai aumentar de 250 milhões para 1 bilhão. É 1 bilhão que tem que cobrar da população. Só que eu acho que 1 bilhão é um absurdo você gastar 1 bilhão com lixo. Então eu não estou cobrando o que gasta hoje, o que a lei manda eu cobrar. Eu estou cobrando quase 25% do que deveria ser pago. Nós vamos tentar defender a nossa posição, porque eu acho que ela é uma posição sensata. Eu não posso pensar que nós temos... Eu vou repassar para o contribuinte toda a ineficiência que a máquina pública tem em recolher esse lixo, essa bagunça toda que estava. Com a manifestação do Ministério Público, o caso segue para julgamento no Tribunal de Justiça de Goiás. Gente, quem é de Goiânia sabe que o mutirão é parada obrigatória para milhares de crianças e famílias, né? Mas a prefeitura decidiu fechar o parque de diversões porque dos 26 brinquedos, 17 estavam parados por falta de manutenção. E vereadores se mobilizam em busca de uma solução. O vereador Lucas Quitão promoveu um levantamento inicial sobre o Parque Mutirama. Segundo ele, a situação é alarmante, ao ponto da prefeitura ter tomado a decisão de fechar o espaço por tempo indeterminado. Os problemas vão de manutenção precária até a falta de pagamento a prestadores de serviço. O contrato de manutenção, por exemplo, tem mais de 10 meses de atraso. A gestão passada nem certificou o contrato, né? Para os nossos telespectadores entenderem, certificação é o primeiro passo. Só que para pagar sem certificação é impossível. E a gestão passada não certificou justamente porque não tinha orçamento.
Então só é possível a certificação com a reserva orçamentária. Por que eu falo disso? Porque foi exatamente o que eles fizeram nos últimos meses de gestão. Para maquiar o tamanho da dívida, a gestão passada não certificou uma série de contratos, não fez empenho orçamentário, então agora a cidade se encontra nesse caos. O Mutirama reflete ainda mais porque são brinquedos antigos, precisa de uma manutenção com mais frequência, precisa da compra também de peças com mais frequência e com esse atraso travou tudo, chegando ao ponto inclusive de ter agora um parecer de um engenheiro sobre a falta de segurança de para-raios no parque. A longo prazo, a solução estudada pelo Executivo para o parque é uma parceria com a iniciativa privada. Uma possibilidade que é defendida pela base do prefeito Sandro Mabel na Câmara Municipal. A curto prazo, a própria prefeitura reorganizar o parque, abrir para a população enquanto se estrutura essa concessão, PPP, a saída exata a gente não sabe, mas é via iniciativa privada. E eu falo isso porque esse processo demora de 2 a 3 anos, Então o parque não pode fechar esse tempo todo. Ele precisa voltar em melhores condições até que esse processo se desenrole. A iniciativa do parlamentar repercutiu no plenário. Foi a segunda vez que o tema foi tratado. Na primeira entrevista ao vivo ao repórter Bruno Denis, o vereador Sanches da Federal falou sobre um requerimento enviado à prefeitura em busca de um plano de reestruturação. Os 26 brinquedos, 17 estarem estragados, aí é uma falta de responsabilidade com a sociedade, com a população. Sabemos que isso vem de gestões passadas, estamos no 3º mês de nova gestão, de uma gestão aguerrida, com entusiasmo, com muita responsabilidade também, mas é importante que a gente faça um requerimento já, utilizando esse nosso poder de fiscalização para que seja apresentado pela Secretaria de Turismo ou Secretaria de Gestão de Negócios um plano de reestruturação, se os brinquedos serão consertados, se outros brinquedos novos serão adquiridos, aquela limpeza urbana normal, roçagem de mato, para que a gente possa devolver para a sociedade, devolver para as famílias que já estão tão sofridas numa crise econômica, crise financeira, que todos estão com muitas dificuldades, que seja devolvido esse momento de lazer, de convivência familiar que o Mutirama tanto nos proporcionou no passado. A Comissão de Lazer, Esporte e Turismo vai seguir em busca da solução dos problemas apresentados na reportagem. E chega ao fim mais um Semana na Câmara, no canal 3.3 da TV aberta, nas redes sociais e no portal da Câmara na internet. Você acompanha todas as informações sobre o trabalho dos vereadores. A gente agradece a sua companhia e até a próxima edição.